Uma vida dedicada à educação e à fé, dois pilares sólidos e inseparáveis que guiaram a trajetória de Dom Agnello Rossi. Um dos principais responsáveis pela fundação da PUC Campinas e também o brasileiro que alcançou um dos mais altos postos da Igreja Católica em Roma, teve o início de sua história em Campinas. Foi aqui, neste pequeno sobrado, no distrito de Joaquim Egídio, que Dom Agnello Rossi nasceu. Em 4 de maio de 1913, começava a história de um homem que iria transformar a educação em Campinas e que desde cedo já dava sinais de sua principal vocação. Toda a infância do meu tio, meu avô contava lá em Joaquim Egídio, ele brincava de celebrar missa. Desde pequenininho, meu pai era mais velho, ficou coroinha da igreja e ele, assim, bem criança mesmo, já queria acompanhar meu pai. Sabe, quando meu pai ajudava a missa, ele ficava do lado, como quase assim, 4, 5 anos de idade, já queria ficar perto do altar. Ainda durante a infância, aqui em Joaquim Egídio, por uma coincidência do destino, Dom Agnello Rossi já tinha contato com outra figura muito importante na construção da PUC Campinas. A família de Monsenhor Emílio José Salim tinha uma venda no distrito de Sousas, vizinho à casa dos pais de Agnello. O contato entre os dois marcava o início de uma parceria que daria bons frutos num futuro não tão distante. A vida do tio foi também muito ligada à vida do Monsenhor Salim. Até o local do nascimento, os dois eram de comunidades vizinhas. E um dia, o meu avô veio dizendo que o pai do seu Salim, que era seminarista, ia estudar em Roma. E o tio, que era criança, começou a falar: eu também vou ser padre e vou estudar em Roma. Vocacionado para o seminário, Dom Agnello Rossi iniciou seus estudos em Valinhos. Logo em seguida, foi para o Colégio Pio Brasileiro em Roma, onde foi o aluno de número 1 dos registros. Em 1937, tornou-se padre e então retornou ao Brasil. Já em solo brasileiro, Dom Agnello trabalhou como secretário de Dom Francisco de Campos Barreto, idealizador das faculdades campineiras, que mais tarde se tornariam PUC Campinas. Foi também neste período que ele se reencontrou com Monsenhor Salim, que já trabalhava na criação da universidade. Dom Agnello contribuiu muito desde o princípio com a instituição da PUC, desde o início. E trabalhou incansavelmente para que essa instituição fosse, de fato, expressiva. Claro que para Campinas e daqui para o Brasil e para o mundo. Ele dedicou muito de si, dos seus contatos, das suas amizades, da sua própria existência. Ele dedicou tudo isso a Campinas e à universidade. Dom Agnello eu conheci como um grande formador, interessado em formar jovens com visão de mundo, preparados para enfrentar o mundo. Pode-se dizer que ele foi, assim, dos pioneiros de Campinas, principalmente na universidade, né? E ele queria que fosse uma universidade católica. Durante muitos anos de trabalho em prol da universidade, Dom Agnello exerceu o cargo de vice-reitor, juntamente com Monsenhor Salim, que ocupava o lugar de reitor na instituição. Ele também foi professor e um dos principais responsáveis pelo título de pontifícia, atribuído à PUC em 1972 pelo Papa Paulo VI. Ele tinha uma capacidade muito grande, né, intelectual e mesmo teológica, e marcou uma época na universidade, isso não tinha a mínima sombra de dúvida. Ele teve seu valor como professor, né, como uma pessoa que realmente dedicou sua vida ao magistério, né, e ao ministério também. Então ele unia as duas coisas, ser um padre e ao mesmo tempo um professor. Além da história na PUC, o cardeal Rossi se destacou no cenário da Igreja Católica dentro e fora do Brasil.
Durante a vida, ele ocupou cargos como arcebispo de São Paulo e também de Ribeirão Preto, presidente da CNBB e responsável pela Congregação para a Evangelização dos Povos em Roma. Foi nesse posto que ele viajou em missões pela África e Ásia para difundir a fé cristã. Ele visitou 136 países e alguns deles ele voltou várias vezes, normalmente até muitas e muitas vezes representando ou Paulo VI ou João Paulo II. Então ele fez um trabalho magnífico no mundo todo. Ele era uma pessoa muito humilde. Ele fazia os trabalhos sem aparecer, né? Então, muitas coisas que ele fez também, que eu acho que nunca nem apareceram, porque para ele não importava isso. Eu acho que daqui de Campinas, de padres que eu conheço, eu acho que Dom Agnello foi dos homens mais empreendedores que eu já vi. Após anos de dedicação e já doente, Dom Agnello retornou ao Brasil, mais especificamente para o distrito de Helvécia, em Indaiatuba. Lá passou os últimos anos de sua vida, celebrando missas na comunidade e contribuindo com a igreja. Embora fosse um cardeal da Santa Mãe Igreja, ele era o decano dos cardeais, né? Mas ele é muito atencioso e gostava muito aqui de Helvécia, né? E ele passou um tempo também aqui, morando, depois que ele se aposentou lá do Vaticano. E celebrava muitas vezes a missa para a comunidade, visitava as famílias, o pessoal gostava muito dele. Dom Agnello faleceu em 21 de maio de 1995. Seu corpo foi sepultado no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Campinas. O local foi construído com a ajuda dele e escolhido como lugar para seu sepultamento. Ele queria que este local também, com a devoção de Nossa Senhora de Guadalupe, também fosse a forma de agradecimento a ele e que ele pudesse ficar sempre aqui junto de Guadalupe. Tanto é que na construção foi indicado o local que é onde está a Capela do Santíssimo. Na verdade, aonde está o sacrário seria o lugar mais provável onde ele ficaria. Mas depois ele achou que ele não deveria tomar o lugar de Jesus e ficou no piso mais baixo. Hoje, Dom Agnello continua vivo nas marcas que deixou pelo seu caminho de empenho, coragem e evangelização. A criança de Joaquim Egídio permanece viva nas lembranças e também indiretamente nas realizações de milhares de estudantes da PUC Campinas. Era uma pessoa muito competente e ciente do seu trabalho como um bispo, né, como cardeal responsável pela presença da igreja como instituição e como comunhão também numa sociedade que estava e está ainda em transformation. Para Campinas e para a PUC, Dom Agnello é de fato um ícone de dedicação, de empenho, de busca de soluções. Então, para a história da instituição, para a história da PUC, Dom Agnello acho que continua sendo trazendo expectativas no seu pensamento, no seu modo de olhar o trabalho de formação das gerações aqui na PUC. Eu lhe desejo que você possa realmente viver cristamente esta Páscoa e experimentar as alegrias do Senhor, que é nosso Pai, e experimentando também a satisfação de se sentir irmão de todos os outros homens.